Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma dúvida que apareceu aqui no YouTube, que diz respeito a trabalhar com diferentes dispositivos, tamanhos de tela, responsividade, tá bom? Bom, no Design System, quando a gente está tratando aqui, né, nessa série de vídeos eu estou tratando sobre Design System, no Design System isso já é nativo, né? Mas é interessante a gente entender alguns conceitos que tem por trás disso, porque aí a gente consegue lidar mais fácil, né, com todas as situações que se apresentam aí no desenvolvimento de um material didático, né? Para estudo digital. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre viewports e breakpoints, tá? Os viewports são o viewport é o tamanho útil que a gente tem dentro de uma determinada tela. Não importa, né, se eu estiver trabalhando num celular, o meu viewport é um determinado tamanho. Nesse caso, né, o meu celular, por exemplo, ele tem umas barras em volta, né, uma barra preta nas laterais, em cima e embaixo. Então, dentro dessas barras, onde eu tenho a visualização efetiva do que eu estou assistindo, ou vídeo, ou se eu estiver vendo um site ou um material, né, de estudo e tal, eu estou vendo dentro desse viewport, dentro desse espaço útil que aparece para mim, tá? Se eu estiver no computador, o meu espaço útil é maior, a não ser que eu diminua a minha tela e coloque ela menorzinha, aí eu também tenho um viewport menor, tá bom? Então, isso é a questão do viewport. Quando eu comecei a estudar isso, eu não sabia se era de comer ou de passar no cabelo, né? Esse negócio de viewport, breakpoint, para mim era meio difícil e eu acho que para vocês pode ser que também gere algum tipo de dificuldade. Então, por isso eu estou trazendo esse assunto para a gente tratar e vou tentar explicar um pouco melhor, né, cada um desses pontos. Então, o viewport é isso, né? O espaço útil dentro do dispositivo que você está utilizando. Bom, breakpoints ou pontos de quebra, né, é o que a gente utiliza para definir como é o comportamento do que a gente está desenvolvendo, né? No nosso caso aqui, o material para estudo digital, o que a gente está desenvolvendo, como ele vai se comportar nos diferentes viewports. Então, isso é o breakpoint. Então, vamos lá. Se eu tenho, digamos que eu estou estudando, né? Estou num material digital e vem lá um texto, e depois desse texto vem 3 cards, são 3 retângulos, né? Tem imagem, tem texto e tudo mais. E aí, esses 3 cards, no computador, eles estão um ao lado do outro. Se eu estiver usando o celular no modo retrato, né? Se eu estiver com ele em pé e estiver acessando o mesmo material, esse material ele vai estar diferente. O texto dele vai estar mais comprido, né? Porque ele diminuiu, né, a largura do texto, então o texto vai ficar mais comprido. E o que vai acontecer com aqueles cards? Em vez de estar eles menores, em vez deles ficarem menorzinhos, né, e aparecerem todos pequenininhos ali, o que vai acontecer com eles? Eles vão descer. Então vai ficar um embaixo do outro. E esse comportamento é um comportamento que a gente já define no Design System, dependendo do viewport, como que vai se comportar aquele meu determinado componente. Então, cards eu coloco um embaixo do outro. E por que isso é importante para o DI ou para o Learning Experience Design? Isso é importante porque se eu tiver no conteúdo, por exemplo, falando, né? Eu tenho os 3 cards, eu digo assim, nos cards abaixo, e aí eu tenho os cards, e aí no primeiro card eu boto o card ao lado, eu não posso dizer isso, né? Ao lado, não vai estar mais ao lado se eu tiver no celular em pé. Então, ele passa a ficar embaixo. Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? E também, se eu estiver desenhando um fluxo, digamos que esses cards, um do lado do outro, seja um fluxo, né? Já aconteceu de eu ver, né? Tem um card, uma setinha para o lado, um outro card, uma outra setinha para o lado. Quando os cards vão um para baixo do outro, a setinha continua do lado. E aí, isso está errado, né? A gente tem que botar a setinha para baixo. Então,
são comportamentos que a gente precisa prever quando a gente está justamente elaborando um material que pode ser visto em qualquer tamanho de dispositivo, né. Essas são preocupações que a gente precisa ter na hora que a gente desenvolve o nosso componente para o design system, já pensando em como ele vai, se comportar, né, dentro, de cada tamanho de dispositivo, né. E a gente tem também, algumas formas de testar isso, né, a gente pode também visualizar como é que está ficando, e isso eu vou tratar num próximo vídeo, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, obrigada aí pelas perguntas, eu estou achando muito legal a interação de vocês. Olha, diz para mim se vocês estão gostando, aperta aqui no curtir, né, dá o joinha de vocês para mim, se vocês estiverem curtindo, e me diz qual é o próximo assunto que vocês gostariam que eu tratasse, tá? Tchau, tchau.